Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini do Animes React, voltando aí com os resumos da Light Novel do Tensei Shitara Slime. Dessa vez vamos estar vendo aí o resumo do volume 18. É... Olha, eu tava muito ansioso, porque o volume 16 foi incrível. É... Que os personagens que estão aparecendo, os anjos lá aparecendo, tá da hora. Então vamos ver como que vai se terminar o desfecho, né, dessa luta aí contra os anjos. E vamos ver como que vai terminar, né? Porque até agora não apareceu alguns personagens que eu tava ansioso que aparecesse, que nem a Melin não apareceu ainda. O Rimuro não fez muita coisa também no último volume, não falou muito dele. Foi mais os outros personagens, né, os subordinados dele, que começou a ter mais aparição lá. Até porque de vez em quando tem que ter destaque também, né? Porque só o Rimuro ter destaque não faz sentido. Mas é legal de vez em quando ver os outros personagens, o quão fortes eles estão e o quão evoluídos eles se tornaram. Então vamos lá para ver aí o volume 18, a parte 1. E vamos ver como que tá. Porque eu tô ansiosíssimo pra isso aí. Calma, 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 eu posso explicar. Eu posso muito bem explicar do porquê que esse vídeo é resumo do volume 18 e não 17 da nova de Slime, tá? Eu posso explicar, por favor, calma. Bem, o que acontece é que o volume 17, assim, na minha opinião, ele nem deveria ser chamado de volume 17, e sim de volume 16.5. Porque o que acontece? Esse volume 17, ele é dividido em 4 capítulos, que nem como todo volume de Slime. Só que cada capítulo dele é uma side story, são histórias de alguns personagens separados, ou seja, ele é que nem o volume 13.5, tem um capítulo inteiro só pro personagem, ou seja, esse volume ele não continua a história do volume 17, ou seja, ele não é contínuo, cara. E eu quero continuar com a história, cara, tanto porque quando eu vi que o volume 17 ele era desse jeito, eu fui direto pro 18 porque eu tava muito ansioso. E se eu trouxesse um volume 17 aqui só com side story, eu acho que vocês também iam ficar ansiosos e vocês não iam gostar tanto. Com Então por isso certeza, né? mesmo que eu Imagine. decidi pular do Tá volume querendo continuar a 17 e história o fui quanto direto antes. pro volume Imagine. 18, certo? Mas então, agora vamos para o penúltimo volume de Slime que foi lançado até agora. Tamo perto do final, minha gente. Então, agora, sem enrolação, fiquem com o resumo. Enquanto Rimuru estava enfrentando as forças do Império, o Reino das Bestas acabou recebendo uma visita indesejada, porém necessária. Ao encontrar o inimigo, todos do local foram evacuados, menos Milin e Midley. E quando Milin, que esperava começar uma batalha, perguntou à visitante o que ela queria, a visitante então tirou a sua armadura e se ajoelhou perante a Milin, se dirigindo a ela como Imperatriz do Dragão. E ela se apresenta como Obera, um dos 7 anjos primordiais e um apóstolo fiel de Veldanava. E o objetivo dela naquele momento era para saudar Melin e oferecer alguns conselhos. Então, ao entrar em uma sala de recepção, Obera logo diz que Velgrind acabou ficando em posse de Feldry, e ao ouvir aquilo, Melin perdeu um pouco da calma. Afinal, ela sabia que o Rimuru teria problema contra a sua tia, mas ela logo foi acalmada por Obera e acreditou que o Rimuru daria um jeito. E depois disso, Obera explica todo o objetivo de Feldry de ressuscitar Veldanava, porém ela acha esse ato irreverente, afinal, Veldanava seria ressuscitado sem ajuda, e se ele não reviveu até agora, deve ser por algum motivo, o que mostrava que Obera acreditava que Milin deveria continuar com o trabalho do pai. E depois de saber o objetivo do inimigo, Milin perguntou se Obera estava do lado dela, e Obera apenas confirmou, dizendo que deseja ser a ferramenta da filha de Deus, e se for necessário, ela trairá Feldry, e foi exatamente isso que ela fez. Naquele momento, Obera se tornou a subordinada de Milin, e após ser contratada pela filha de Deus, Obera explica algumas coisas, como ela ser uma das monitoras do dragão destruidor de mundos Ivaraj, e também explica que Feldry, a fim de cumprir seu objetivo, está disposto a abandonar seu papel. Ela também explica que eles estão expandindo o portal do submundo, e assim que estiver concluído, eles irão invadir o mundo cardial com todos os fantasmas e insectares, o que criaria uma possibilidade de Ivaraj ser libertado. Porém, Feldry não se importava com isso, mostrando o quão louco ele
estava, a ponto de deixar o mundo ser destruído apenas para ter o seu mestre Cara, de não volta. liga mais E pra depois nada, de né? algumas trocas de Literalmente, pra informações ele, o e a resto Milin não é sendo a nada. Milin, o Beira logo recebeu a informação de que Mikael tinha capturado o fator de Valgrind, mas Rimuru interferiu e o plano final foi suspenso. E sabendo que tudo estava sob controle, Milin ordenou o Beira a continuar observando Feldway como uma espiã até ela ordenar. E assim foi feito. O Beira, agora como uma nova subordinada de Milin, se retirou, e Milin e Midley, que ficaram para trás, estavam preocupados com a perspectiva de um novo conflito. Chegando ao local onde seria o seu segundo Walpurgis, o local onde eles estavam era um palácio de gelo. E sim, o Walpurgis desta vez seria feito no Palácio do Gai, onde o próprio já estava no local, junto de Leon e Irúminas, que para tristeza dela, sem que Irain e Rimuru percebessem, acabou levando o Veldora, que sabendo que teria uma discussão séria, quis se meter onde não foi chamado. E assim, depois de todos os lords chegarem e uma pequena conversa sobre o Rimuru não usar títulos honoríficos com ninguém naquele local, todos os lords demônios tirando Dino estavam no local para fazer mais um Walpurgis. E quando a reunião finalmente se iniciou, o primeiro tópico da conversa foi sobre a série ou sistema angelical, e sobre quem estiver à posse de uma habilidade dessa série não poderia lutar contra o controle mental de Mikael. E então, para se aprofundar sobre essa série, Gai, que era quem mais sabia como o mundo funcionava, decidiu explicar sobre essas habilidades. Bem, de acordo com ele, as leis deste mundo foram estabelecidas por Veldanava, mas parece que qualquer pessoa com um poder administrativo correto poderia influenciar essas leis. E mesmo se não tivesse esse poder, ainda seria possível reescrever as leis até certo ponto, intervindo em seu desejo em magias. Imagine o poder da... provavelmente é o poder do Mikael isso aí, né? Até certo ponto para poder influenciar essas leis. E as habilidades que residem na alma dos obstinados e são ativadas por sua energia pura são as habilidades finais do sistema angelical criado por Veldanava. E entre eles estão os 7 poderes chamados de virtudes. E depois que o mundo acabou se estabilizando, Veldanava ficou apenas com o Rei da Justiça e deu algumas habilidades, liberando tudo o que restava no mundo. E como resultado, esses poderes foram levados para o Círculo da Reencarnação e apareceram no mundo na forma de almas qualificadas e fortes. No entanto, as habilidades supremas eram muito fortes e eram restritas a um nível único. Elas podiam ser espalhadas entre várias habilidades ou se tornar uma habilidade única do tipo virtude, mas ainda mantendo uma certa quantidade de autoridade. E quando Rimuru ouviu aquilo, ele sentiu que o sistema angelical estaria em contraste com o sistema dos 7 pecados, ou melhor dizendo, o sistema demoníaco. E então, para continuar com a explicação, Gai explicou as 7 virtudes da série angelical, as 7 habilidades finais ao qual Veldanava supostamente possuía. O Rei da Justiça Mikael, com o poder sendo o próprio controle mental. O Rei da Sabedoria Rafael, o poder de gerenciar as leis do mundo. O Rei da Aliança Uriel, um poder especializado em gerenciamento espacial e é usado para o gerenciamento de todos os eventos. Rei da Pureza Metatron, o poder de resolver todas as leis misturadas, prevenir a interferência a selecionar energia pura. Rei da Caridade Hagel, que se especializa em fornecer suporte e amplificação para as outras pessoas, ao qual foi dado a Velgrind. E por último, Rei da Paciência Gabriel, que tem o poder de consertar o status e responder circunstâncias imprevistas, que no caso acabou sendo dado a Velzado. E esse acabou sendo o detalhamento das habilidades, mas apenas 3 delas eram conhecidas atualmente. E depois de detalhar tudo isso, como Rimuru havia suspeitado, vendo a situação do palácio e saber o paradeiro do Rei da Paciência, ele logo descobriu que Velzado infelizmente também caiu sob o controle mental de Mikael. E já que ela tinha uma habilidade da série angelical, não seria difícil controlá-la. Ela é poderosíssima. Mikael tinha mais uma vez um dragão verdadeiro ao seu lado. E depois dessa revelação nem um pouco boa, Gai logo respondeu que não existia apenas 7 habilidades da série angelical. Ele não conhecia todas as habilidades, mas sabia que existia mais de 7 habilidades, pois Veldanava deu a cada anjo primordial uma habilidade do sistema.
o que resultava em 14 habilidades. E o próximo tópico que eles iriam tratar seria sobre as habilidades da série demoníaca, o que aqui vai ficar um pouco mais difícil, mas vamos lá. O Guy, usando como exemplo a sua habilidade única Orgulho, disse que a aquisição de habilidade é influenciado pelos desejos de alguém. Uma habilidade é normalmente encontrada no corpo material, no corpo espiritual, no corpo astral e, em alguns casos especiais, ela residirá na própria alma do usuário, que pode estar morando ou gravado na alma do indivíduo, o que no caso do Rimuru, Ciel está praticamente gravada na alma dele, o que praticamente torna impossível ela ser roubada. E voltando ao tópico anterior, Guy diz que sua habilidade única que evolui para a habilidade final Rei do Orgulho Lúcifer é uma habilidade que tentou imitar o poder puro, e assim nasceu uma habilidade que o próprio Guy criou, o que é exatamente o que a série demoníaca é: habilidades que nascem do desejo e vontade do usuário, que acaba tentando copiar o puro poder, que no caso é as habilidades da série angelical. E no mínimo, as 7 virtudes de Veldanava devem ter sido emparelhadas com os pecados capitais, que evoluíram para 7 pecados capitais. E a previsão do Guy do sistema angelical com o sistema demoníaco é o seguinte: o Rei da Justiça é pareado com o Rei da Fúria Satanael, o Rei da Sabedoria Rafael está pareado com o Rei da Gula Beelzebub, o Rei da Esperança Sariel é pareado com o Rei Preguiçoso Belfegor, o Rei da Pureza Metraton é pareado com o Rei da Luxúria Asmodeus, o Rei da Caridade Hagel é pareado com o Rei da Ganância Mamon, o Rei da Paciência é pareado com o Rei da Inveja Leviatã, e por último, o Rei da Aliança Uriel é pareado com o Rei do Orgulho Lúcifer. E sim, a Ciel literalmente sacrificou uma habilidade da série angelical para evoluir mais ainda. E após toda a explicação sobre as habilidades, o próximo assunto que seria discutido seria sobre quem teria uma habilidade da série angelical. E durante essa investigação é dito que a Melim tem a habilidade final Rei da Fúria Satanael, mas não foi dito exatamente o que essa habilidade faz. Mas entre os 7 lords presentes, havia um que tinha uma habilidade dessas, e esse lord era o Leon, que tinha a habilidade final Rei da Pureza Metraton, e por mais que ele não demonstrasse estar sendo controlado, Leon agora estaria sob custódia, podemos dizer. Então, depois de descobrir sobre o Leon, Guy, com a maior cara de pau, pediu pro Rimuru mandar alguns dos subordinados dele para outros países de outros lords demônios, e por mais que ele até o final resistisse, Rimuru infelizmente acabou cedendo a esse pedido cara de pau dele. Então foi decidido que para o território da Melim seria mandado Geld e Gabiru. Para o território da Arúminas foram escolhidos Xion, Adalman e sua comitiva. Carreira e Última iriam em turnos revezar em o território da Mirim e do Dagruel. E para o país do Leon, a quem Guy iria estar ao lado, foi decidido que Diablo estaria junto. E para finalmente terminar com a reunião, uma teoria que teve que ser feita foi como Mikael pretende reviver Veldanava. Foi dito que os dragões verdadeiros têm algo chamado Fator Dragão, e a teoria é de que o objetivo de Mikael é juntar todos os fatores do dragão para de algum jeito desconhecido trazer Veldanava de volta à vida, e também de reunir todas as habilidades da série angelical, para que assim, além de ressuscitar Veldanava, também trazer de volta ele na sua forma onipotente que criou todas as habilidades. Então foi decidido que deveria o máximo possível Veldora não se encontrar com Velzad, mas infelizmente tudo ficou apenas na teoria, e finalmente, depois de tanta informação, revelação e preparação contra o inimigo, o Walpurgis, sem o menor senso de cooperação, finalmente chegou ao fim. Então, 5 meses se passaram desde o Walpurgis, e não houve nenhum movimento do Mikael. Mas isso tinha um motivo. Acontece que quando Zegon tinha matado Dino, ele colocou uma maldição em Dino. E graças a essa maldição, foi possível que Rimuru pudesse entrar em contato com o Dino. E quando os dois começaram a conversar, Rimuru conseguiu abrir os olhos de Dino e mostrar para ele que estava sendo controlado. Porque conforme a conversa se desenrolava, foi possível ver que ele não estava sendo completamente controlado. Então, aproveitando isso, Rimuru conseguiu uma informação importante. O Dino acabou dizendo a ele que Mikael naquele exato momento estava dormindo, e o motivo era por ele ter absorvido
o fator dragão de Velgrind e Velzado, o que foi o efeito de absorver tanto poder. Velzado também estava um pouco fraca por causa da sua luta contra Gai, mas isso logo seria resolvido em alguns dias. Então, já que não estava sendo completamente controlado, Dino diariamente toda manhã atualizou Rimuru sobre a situação de Mikael, ao qual continuou dormindo por 5 meses. Então, aproveitando o tempo que tem tido, Rimuru foi indo de território em território, tanto de Lordes Demônios quanto de nações parceiras, para instalar um círculo de transferência mágica. Um círculo que possibilitaria assim que no máximo 50 pessoas fossem teletransportadas para os locais aos quais contém esses círculos. E esses círculos estavam sendo usados para caso fosse preciso enviar mais forças para quais que fossem os territórios. E entre as instalações que foram feitas, quando Rimuru foi ao território da Milin, como um pedido de Carion e Frey, eles foram para o labirinto para que eles pudessem testar as suas forças agora como Lordes Demônios verdadeiros. E enquanto eles desafiavam o labirinto, começando pelo 50º andar, Rimuru tem passado por mais alguns territórios para instalar os círculos de transferência. E depois de instalar todos os círculos que ele queria, Rimuru voltou para a Tempest e foi direto ao labirinto para saber dos resultados das forças de Carion e Frey. E por incrível que pareça, o resultado até que é impressionante. Desde que os dois evoluíram, Carion ficou com 2,77 milhões de EP e evoluiu para a raça Deus Besta, enquanto Frey ficou com 1,94 milhões de EP e evoluiu para a raça Deus Pássaro, o que mesmo não tendo 2 milhões de EP, Frey conseguiu atender ao requisito de divindade. E assim, o primeiro a desafiar o labirinto foi Carion, ao qual ele conseguiu derrotar um andar de Adalman e Kumara, mas acabou sendo derrotado facilmente por Zeg. E ele também por pouco quase conseguiu derrotar Benimaru. Tudo isso graças à sua habilidade Rugido Explosivo, uma habilidade poderosa que criava um canhão de partículas focado na difusão ilusória, que pode transformar o próprio corpo em partículas intencionais que perfuram um inimigo. E graças a essa habilidade, ele, além de quase ganhar contra Benimaru, ganhou contra outros Lords do labirinto. Já a Frey, ela também não foi diferente. Ela conseguiu derrotar o andar de Adalman e de Kumara. Porém, em relação a Kumara, elas ficaram lutando por 3 dias inteiros, mas ainda assim resultou na sua vitória. As habilidades mais notáveis de Frey era a interferência mágica, vai depender da habilidade o padrão de Adalman pessoa, né, que tinha com seus dois subordinados. Dependendo da habilidade, um outro tem problema desvantagem eram contra as um, mais suas vantagem garras, contra que quando outro. agarrasse o inimigo, acabaria interrompendo as magias do corpo, o que tornaria impossível do inimigo usar habilidades e magias. E graças a essas demonstrações de força, tanto de Carion e Frey, Rimuru junto de seus subordinados viram e lembraram que não se pode ser descuidado e também orgulhoso, uma lição que, por mais que fosse óbvia, foi preciso aprender e lembrar de novo. Então, com o teste de força concluído, Rimuru junto de Sou e Iranga tinha planejado fazer uma festa com a ajuda de 1000 Irmães no reino de Brumund. E aproveitando essa festa, e junto de alguns governantes que estariam lá, quando ela terminasse, seria feita uma reunião para assim poder explicar a crise contra o Império. E junto desse aviso, fazer com que as outras nações realizassem um exército de evacuação. E então, com os governantes recebendo o aviso e se preparando para suas próprias evacuações, foi assim que Rimuru passou os seus últimos 5 meses. Mas depois de todo esse tempo de preparação, Rimuru recebeu um telefonema de Dino, que infelizmente parecia não ter uma notícia boa. E foi ao ouvir essa notícia que o Pacífico Cotidiano acabou. Cagalli, que estava sob o controle de Condor, reconquistou o seu livre-arbítrio ao Condor ser morto por Carreira, e quando ela acordou, ela percebeu que junto dela estava Dino, Tyr, Footman, Yuki, que ainda estava sendo controlado, e também os 9 elfos mortos-vivos que ela invocou enquanto ainda estava sendo controlada. E ao começar a conversar com Dino, ela descobre que o lugar ao qual eles estavam era um lugar especial, um lugar de começos, adjacentes a todos os mundos, mas isolado deles. Esse lugar era o Palácio da Estrela Celestial, o lugar ao qual era o nascimento de Veldanava, um lugar ao qual todos acreditavam existir, mesmo que nunca tivessem visto. Ao saber onde estava, Cagalli estava pensando em como fugir do local, mas infelizmente, de um local sendo o nascimento de Deus, a fuga era completamente impossível, e ao chegar nessa conclusão, uma pessoa musculosa entrou na sala, ao qual eles estavam, e essa pessoa era Vega,
ou pelo menos o corpo era. Acontece é que os anjos perceberam que o corpo de Vega tem uma regeneração muito boa, o suficiente para eles quererem cultivar o corpo dele para usar como receptáculo para outros anjos, que ainda estavam com receptáculos temporários, que logo podem não aguentar assegurar os seres angelicais. E assim, o primeiro a encarnar nesse corpo cultivado foi Gnome, que de primeira parecia não estar tendo problemas com o corpo, mas ao desrespeitar Cagalli e entrar em uma luta rápida com Footman, ao qual deu uma surra nele, foi possível ver que, por mais que Gnome estivesse sob o controle do corpo, o ego de Vega era algo que estava afetando a personalidade de Gnome, o que mostrava que isso poderia acabar se tornando um problema para os anjos que fossem encarnar nos outros corpos cultivados. Depois de uma pequena confusão que Gnome fez, Zalário, junto de Grácia e Pico, apareceu atrás dele, e vendo a atitude repugnante que ele teve, Zalário usou a habilidade Júpiter, uma habilidade bem merda, segundo a própria novel. Essa habilidade fez a mente de Gnome ser inicializada com uma quantidade catastrófica de informações, e também fez a sua personalidade ser mudada, já que a sua antiga se demonstrou ser problemática. E depois disso, ao saber sobre o ego de Vega graças a Cagalli, Zalário sendo seguido por Gnome, Cagalli, Tyr e Footman chegaram até um laboratório onde tinha os corpos cultivados de Vega, e sabendo do problema que poderia ter, Zalário mandou um subordinado parar com a cultivação, já que o plano iria acabar falhando. E assim, após o plano ele ser abortado, em um momento surpresa, o verdadeiro Vega finalmente acabou acordando, e assim, aproveitando um momento de distração, acabou arrancando o braço de Gnome, e também, aproveitando que ninguém o parou, ele devorou Gnome por inteiro. E assim ficou muito mais forte, e graças a Zalário, que viu que ele poderia ser útil, Vega ficou vivo e se juntou ao grupo. Então, após essa pequena reviravolta e a perda pouco importante de um companheiro, Cagalli, que estava acompanhando Zalário, foi parar em um salão, ao qual iria ser feita uma reunião com todos os anjos e também Mikael e Feldway. E os assuntos desta reunião era decidir quem seriam os 9 anjos que encarnariam nos Elfos Mortos-Vivos. E após uma breve discussão, foi decidido que Zalário e 5 dos seus subordinados, Obeira e também outro anjo chamado Uma. Já o nono corpo foi decidido que ficaria para Cagalli. Isso porque quando Cagalli ficou sabendo que depois que os 9 corpos fossem encarnados pelos anjos, ela e seus filhos seriam libertos e voltariam para o outro mundo. Só que infelizmente o Yuki não seria libertado, porque sua habilidade final, Mamon, seria muito útil. Então, a fim de querer mais poder, já que seu eu de agora era ridiculamente fraco, Cagalli fez uma proposta para Mikael. Ela deixaria o seu corpo frágil de agora, e depois se transferiria para o nono elfo morto-vivo. E então, ela se deixaria ser encarnada por um anjo, e lutaria com seu ego contra o anjo. E também se deixaria ser dominada por Mikael. E o resultado seria bem interessante. Então, com a proposta feita, os 8 anjos e Cagalli realizaram suas encarnações, e um deles acabou tendo 2 egos coexistindo, enquanto os outros 2 se demonstraram perder para 2 humanos chamados Arius, ao qual tem habilidades de assassinato, e Mai Furuki, que está desesperada em busca de um jeito de voltar para o outro mundo, ao qual estava antes de ser invocada para encontrar seu irmão doente. Assim, os 8 acordaram, mas Uma ainda permanecia, e parecia que estava dormindo profundamente. Cagalli estava sonhando, um sonho de muito tempo atrás, antes mesmo de ela se tornar um Lorde Demônio. Esse tempo era quando Cagalli era uma menina que era uma princesa de um país que foi fundado no local onde humanos elevados construíram uma grande civilização, e aquele país era um paraíso para a raça dos elfos. Só que, infelizmente, o rei daquele país, sem um motivo exato, acabou enlouquecendo. E esse rei era o pai de Cagalli, e ele se chamava Jarril. E depois de enlouquecer, Jarril cometeu tirania ao máximo. Ele fez vários experimentos, e uma de suas vítimas foi sua própria filha, ao qual ele a matou e a reviveu como um elfo morto-vivo, tirando a sua beleza e a tornando uma figura amaldiçoada. E segundo o próprio, ele fez isso porque era engraçado. Mas, por sorte ou azar, isso não durou por muito tempo. Uma das tentativas loucas de Jarril foi fazer de Melim a sua fantoche e incorrer pela ira dela. E com essa tentativa tola, Soma,
a capital dos poderes supermágicos caiu em ruínas durante a noite. E Cagalli presenciou tudo aquilo, e vendo que todas as pessoas importantes para ela foram mortas, numa tentativa desesperada, Cagalli usou o feitiço proibido para criar elfos mortos-vivos. E desse feitiço nasceu Tyr, Footman e Clayman. E ao criar seus filhos, Cagalli pôde ver que a magia não era feia, mas sim, o verdadeiro motivo por sua beleza ter sido tirada foi culpa de seu pai. E isso foi algo que afetou bastante Cagalli. Mas seus filhos não deixaram ela sozinha. Eles esconderam seus rostos e também compartilharam a dor dela. E isso foi algo que mostrou para ela que ela não estava sozinha. E dali em diante, o seu objetivo era reconstruir o seu país e criar um lugar onde todos possam viver felizes. Só que isso foi passageiro. E então, quando a vida de todos se estabilizou, eles voltaram à sua terra natal, que estava contaminada por causa do dragão do caos. Mas, por mais que estivesse destruída, Cagalli se lembrava o quanto a cidade era bonita. Só que durante o seu caminho, ela encontrou um homem, e este homem era um elfo chamado Sarion Greenwold, o herói escolhido que expulsou o dragão do caos. E por incrível que pareça, a esposa dele se chamava Sylvie, que é a mãe de Elmésia, o que fez de Sarion o pai de Elmésia. Bem, ele cumpriu o seu dever de expulsar o dragão, porém, o preço ele foi alto. Ele infelizmente estava bem perto da morte, e para a surpresa dele, Cagalli, a fim de mantê-lo vivo, fez a proposta de revivê-lo como um morto-vivo, porém com possibilidade de perder suas memórias. E com a sua proposta aceita, Cagalli usou o feitiço, e assim Sarion Greenwold se tornou um morto-vivo. E agora ele tinha um novo nome, e o seu nome era Laplace. E desde então, muitas coisas têm acontecido. Faz sentido porque ele é tão forte quando assim Cagalli agora, né? teve que enfrentar Porque esse cara é Lei, forte demais, que estava mano. se autoproclamando Ele só ser um Lorde finge, só Demônio. que- Então, ela queria ensinar uma lição de humildade a ele, mas também existia um outro motivo, e esse motivo era ciúme. E o ciúme era por causa da aparência linda de Leon. Porém, diferente do que ela esperava, ela acabou sendo morta. E numa tentativa de conseguir outro corpo, ela invocou Yuki, ao qual conseguiu burlar o feitiço com a anti-skill. E o resto da história, bem, acho que sabemos qual é, não é mesmo? É, o que parece foi bastante informação, nossa, muita informação mesmo. É, a cabeça tá até doendo. Mas foi legal ver eles armando tudo, né? O Arpugs, Alpugs. É, lá o Rímuro tendo que mandar todos os subordinados dele, cada um pra um reino. Interessante, hein? Interessante. Até porque o Guy sabe o quão poderoso o Rímuro tá agora, né? E os seus subordinados são todos Lordes Demônios verdadeiros, ou seja, eles são todos poderosos. Enquanto já os outros Lordes Demônios, tipo, não se sabe, né, ao certo. Pelo menos eu não sei o qual deles tem os subordinados tão poderosos assim, né? Então, ele fez o Rimuro, né, ajudar bastante nessa coisa. Claro que ele foi, tipo, foi mais uma ordem do que um pedido, né? Porque pro Rimuro pareceu mais uma ordem que um pedido. Mas não tem como ele questionar também, né? Tipo, o Guy é muito poderoso, então não tem como ele ir contra o cara. Mas ele também não pode deixar a situação do jeito que tá continuar, né? Ele sabe o quão perigoso fica do jeito que tá a situação. E nossa, vai ser interessante acho que o volume 19, hein? Porque acho que daí vai ter uma batalha incrível, né? Tem a parte 2 ainda do volume 18, que eu vou trazer ainda. Mas o volume 19 com certeza vai tá incrível. E nossa, eu tô ansiosíssimo pra terminar logo. Claro que só tem o volume 19, né? Se eu não me engano, eu tava vendo ali. Eu não sei se tem mais volume acima desse. Se tiver, pode ser que não lançou ainda. Mas a gente tem que esperar, né? Fazer o quê? Mas eu tô gostando demais de acompanhar a obra, tá muito boa. E os personagens aparecendo, tá incrível. Nossa, na hora que eu pensei, nossa, o Karen e a Frey foi lá no labirinto desafiar. Eu pensei, eles não vão passar do Zegion, porque, tipo, o Zegion tá um patamar muito elevado. Então eu sabia que eles poderiam chegar no Zegion, mas passar dele não.
Então, e foi basicamente isso mesmo. O Karen derrotou todo mundo embaixo dele, inferior ao andar dele. Chegou no andar dele e não teve luta, porque a diferença de poder era muito grande. O Zagel tá num patamar tão elevado. É porque foi isso que ele quis, né? O Zagel sempre desejou ser mais forte para ajudar o Rímoro. E esse desejo dele foi concedido. Ele se tornou tão poderoso que é muito difícil alguém bater de frente com ele. Você pode ver, a maioria das lutas dele acaba num instante. O cara tá tão poderoso que é um estalar de dedo assim que acaba a luta. E agora parece que contra o cara não teve muita chance com ele. O que deu a entender porque ele contou ali que o cara bateu contra o Benimaru. O cara quase não venceu, né? Mas deu uma luta muito boa. O que me fez questionar. Então o Zegion é mais poderoso que o Benimaru? Porque eu sei que Benimaru, Zegion e Diablo são os três mais fortes subordinados do Rímoro. Eles estão lá em cima. Então o Diablo provavelmente é o primeiro. Não tem como, já não tem nem como questionar. Diablo já é fixo como o primeiro. E não tem como, né? E eu não sabia se Benimaru ou Zegion qual deles era mais forte. Tipo, questionava como o Benimaru sendo mais forte, mas agora fica a questão, né? Porque o Karen perdeu fácil pro Zegion, mas deu uma luta interessante pro Benimaru. Então não dá pra saber qual dos dois é mais. Se é por causa da habilidade do Karen ou se era por causa da habilidade do Zegion. Então tipo, não dá pra saber. Mas foi interessante ver isso daí, porque eu tô gostando muito do Zegion, ele tá muito, muito, muito foda mesmo. E tá um personagem que eu tô gostando demais. Então eu vou indo nessa, eu vou terminar o vídeo por aqui. Se você gostou, só curtir, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que você tá achando, né, dos volumes. Deixa nos comentários também algum próximo volume que vocês queiram que eu esteja reagindo, algum anime, alguma coisa. Eu trago pra vocês aí. Então eu vou indo nessa, falou, fui. With